Vamos lá, dando continuidade à nossa aula de matemática financeira. Então agora nós iremos verificar o estudo de juros simples e juros compostos. Então primeiro, juros simples. Então como é que a gente faz, como é que é o procedimento desses juros simples? Então qualquer transação financeira que é dita ser trabalhada em juros simples é calculada da seguinte forma, utilizando a fórmula do juros. J de juros, C de capital, I de taxa, T de tempo. O grande detalhe para essa taxa é esse tempo. Tem duas observações aqui que eu vou falar. Primeira observação aqui com relação à taxa. A taxa vai vir algumas abreviações no número do lado que representa a taxa. Lembrando que essa taxa aqui, ó, ela está em porcentagem. Beleza? Então essa taxa vai vir com a seguinte nomenclatura. A taxa vai ver 20% AM, por exemplo, AM ao mês, AA ao ano, AD ao dia, AS ao semestre, AT ao trimestre, AB ao bimestre. Beleza? Então essa é a relação aí, a nomenclatura que a gente vai ver na taxa. A taxa e o tempo, eles precisam estar na mesma unidade. Esse é o grande detalhe. O que é que acontece? Se a taxa tiver ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa tiver ao dia, o tempo tem que estar ao dia. Se não tiver, o que é que a gente vai precisar fazer? Fazer a transformação. Como assim? Vamos dizer que eu disse que eu estou fazendo uma aplicação, a taxa de 10% ao mês, eu quero saber quanto eu vou arrecadar ao final de 2 anos. Quando eu substituir isso na fórmula aí dos juros, eu vou colocar esse 2? Não, porque eu disse que minha taxa está 10% ao mês. Então, quando eu for colocar esse tempo na fórmula, eu tenho que colocar ele em forma de meses, ou seja, 24 meses. Beleza? Outro grande detalhe, é com relação a essa taxa, que vai vir apresentada em forma de porcentagem, mas na hora de a gente substituir aqui, a gente não vai colocar, por exemplo, eu estou lá 20%, a gente vai colocar 20 aqui? Não. A gente vai colocar isso em forma de decimal logo, para adiantar o lado e facilitar a vida. Então vai ser 20%, cortou esse zero com esse, sobrou o quê? 2 sobre 10, 2 sobre 10 é 0,2. Então o que é que eu vou inserir aqui na fórmula? O 0,2 logo. Então o capital vai ser normal, a taxa vai vir em porcentagem, eu não vou colocar o número, eu vou dividir separadamente, pegar o número decimal e já colocar aqui. Então as duas observações são essas, ó. A taxa deverá ser inserida na fórmula como número decimal, que eu acabei de dizer, e a taxa e o tempo precisam estar no mesmo período que eu acabei de dizer. Se não tiver, a gente precisa fazer a transformação, o ajuste. No final de qualquer aplicação financeira, o que é que acontece? Vamos lá, eu investi R$500 e após 6 meses eu fui lá resgatar, estava com R$600. O que foi que aconteceu? Então esse valor que estava lá, aconteceu o quê? Os R$500 que eu investi estava lá, mais os juros que decorreu durante esse período de 6 meses. Então esse valor que eu recupero, que eu resgato ao final de qualquer aplicação financeira é o que a gente chama de montante. Então o montante vai ser o quê? O capital investido inicialmente mais os juros decorrido durante o período da aplicação. Capital mais os juros. Beleza? Vamos lá ver um exemplo para a gente verificar. Então, o investidor aplicou a quantia de R$500 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era de R$560. Qual a taxa de juros desse fundo de investimento? Então, vamos lá. O que é que eu tenho? E é importante a gente listar o que é que a gente tem. Eu tenho o capital, eu tenho o tempo, o montante, que ele disse que era de R$560, e ele quer saber quem é a taxa. Então, sempre listar os elementos que eu tenho para facilitar a minha interpretação. Beleza? Então, ele diz que eu tenho um montante, então o montante vai ser capital mais juros. Esses juros é a fórmula que a gente acabou de ver, que é capital, taxa e tempo. E aí vamos substituir. Capital 500, a taxa que eu estou interessado em saber, vai ficar o I, e o tempo que é 6.
que é que eu faço? Coloco esse 500 em evidência, ó. Substituir o montante por 560, o valor do M, por 560, que eu tenho o valor de M. Vou colocar esse 500 em evidência. Como o 500 está comum, é a parcela comum entre as duas somas, então é o valor comum, então coloco ele em evidência. Coloco ele e abro parênteses. O que é que vem para aqui para dentro? Um 1, que é o número que está aqui colado com 500. Não preciso dizer, mas eu sei que ele está aí. Mais o que? O 6i. O que é que eu faço agora? Esse 500 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então eu vou ficar com 560 dividido por 500 igual a 1 mais 6i. Posso cortar o zero ali e dividir 56 por 50. Ó, posso cortar esse zero, dividir 56 por 50. Que vai dar quanto? 1,12. Passa esse 1 para o outro lado, fico com 1,12 menos 1. Vou ficar com 0,12 igual a 6i. O 6 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Fico com 0,12 dividido por 6. 0,12 dividido por 6 fica com 0,02, que vai dar igual a, multiplica por 100, vai dar igual a 2%. Só que esses 2% é o quê? Ao mês. Por quê? Porque o meu tempo está na questão em mês. Então a resposta certa é letra A, 2% ao mês. Essa conta como é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, ó, 0,12 por 6. Como eu sei que no final aqui eu vou multiplicar por 100, eu já poderia ter multiplicado por 100 logo aqui. Porque quando eu faço isso, ó, eu corro duas casas decimais, corto 0, fico com 12 dividido por 6, que vai dar igual a quanto? A 2%. Quando eu faço isso, quando ele está no formato da fração, evita eu fazer essa divisão por número decimal e a resposta já vai sair em porcentagem. Só não pode esquecer que quando eu efetuar a divisão, a resposta já está saindo com o símbolo da porcentagem, porque a gente só fez multiplicar numa etapa anterior. Então, na última etapa. Beleza? Vamos lá para o segundo exemplo. Ele diz aí, um capital de 7.500 foi aplicado, então capital, tá aqui, foi aplicado um investimento de juros simples com 5% ao mês, 5% ao mês. Qual o seu saldo após 6 meses? Ó, 6 meses. Então vamos lá listar as informações que eu tenho. Capital de 7.500, a taxa é 5% ao mês. Então lembrando, 5% é 5 sobre 100, que vai dar 0,05. O tempo, 6 meses. O montante é que eu estou interessado em saber. Então vamos lá. Primeiro, eu quero saber o meu juros. Juros igual a capital, mais taxa, mais tempo. Então, capital 7.500, a taxa 0,05. Lembrando, quando a gente for substituir a taxa na fórmula, sempre vindo com o formato decimal. E o tempo que é de 6. Aqui eu posso cortar 2 zeros, correr duas casas decimais. Então, aqui eu vou ficar com 75 vezes 5 vezes 6. Fazendo essa multiplicação, 6 vezes 5, 30. 75 vezes 30, eu fico com 2.250. Então, os juros que percorreu durante esse período de 6 meses foi de 2.250. Mas ele quer saber o quê? Qual será o saldo dessa aplicação após 6 meses? Então, repare que o 2.250 ele está aqui na letra A. Mas é isso que eu estou interessado em saber? Não. Isso daqui foram juros. O que é que vai estar na minha conta? Vai estar o valor que eu apliquei inicialmente, o capital, mais os juros, que é o que eu chamo de montante. Então vai ser 7.500 mais 2.250, vou ficar com 9.750. Resposta letra C. Beleza? Vamos lá para mais uma. Ele diz aí, o investidor possui 80 mil, ele aplica 30% desse dinheiro em investimento que rende a juros simples a uma taxa de 3% ao mês durante 2 meses. E aplica o outro restante que rende 2,2% ao mês durante 2 meses, também a juros simples. Ao fim desse período, quanto o investidor possui. Então, primeira coisa que eu tenho aqui é reparar esses 30%, porque foram 2 investimentos, 30% ele coisou no primeiro, ele investiu no primeiro investimento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que calcular o montante
no primeiro investimento, tenho que calcular o montante no segundo investimento e depois somar os dois montantes, que é o que a gente vai chamar aqui de montante total. Então, o montante 1 é o montante referente ao primeiro investimento. Então, a taxa de 3%, 3 sobre 100, 0,03. O tempo, 2 meses, e o capital, que é 30% de quê? 30% de 80 mil. Então, eu tenho que calcular 30% de 80 mil, vou cortar os dois zeros, fica 30 vezes 800, que vai dar igual a 24 mil. Então, ele aplicou 24 mil no primeiro investimento. Recuperei quanto? Tive quanto de montante? Vamos lá verificar. Primeiro, os juros, que é capital 24 mil, vezes a taxa 0,03, vezes o tempo, que é 2. Corto 2 zeros e corro 2 casas decimais, fico com 240 vezes 3 vezes 2. Essa conta vou ficar com 1.140. Então, meu montante vai ser o quê? O 24 mil mais o 1.140. Então, o meu montante 1 vai ser de 25.440. Então, esse é o montante 1. Vamos para o montante 2, que foi o segundo investimento. O capital vai ser, logicamente, né? Se eu usei 24 mil, o total é 80, vai ser 56 mil. É só fazer a subtração. A taxa de 2%, o tempo permaneceu o mesmo, de 2 meses. E o capital, e o montante é o que eu quero saber, o montante 2. Beleza? Então vamos calcular os juros. Então os juros dessa aplicação vai ser o quê? 56 mil vezes a taxa de 2% vezes o tempo de 2 meses. Corta 2 zero, corre 2 casas decimais, 560 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 560 vezes 4, eu vou ficar com 2.240. Então, ao final dessa aplicação aqui, nesse investimento 2, eu rendi 2.240. Então, o meu montante vai ser o quê? O montante 2, o capital do investimento 2, que é de 56 mil, mais os juros do investimento 2, que é de 2.240. Então, eu fico com o montante 2 de 58.240. Como que eu estou interessado é o valor depois dessas duas etapas de investimento, o valor total. Então, o meu montante total vai ser o montante 1 mais o montante 2. 25.440 mais 58.240. Fazendo essa soma, fico com 83.680. Resposta letra D. Beleza? Então, repare que é uma conta um pouquinho grande, mas bem fácil de ser executada. A gente não tem muita conta com decimal, visto que tem zero, e aí a gente vai correndo a vírgula, facilitando assim a nossa conta. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. O tempo em dias em que o capital de 20 mil deve permanecer aplicado a uma taxa de juros de 25% ao mês para render um juros de 15 mil. Então, o que é que eu tenho na questão? Eu tenho o capital de 20 mil, eu tenho a taxa de 25% ao mês, e eu disse que eu tenho um juros de 15 mil. Ele quer saber o tempo. Já tem um detalhe, o tempo está em dias e a taxa está em meses. Significa que quando eu encontrar esses meses aqui, o valor que eu encontrar aqui eu vou ter que transformar para dias. Beleza? Então vamos lá ver. Então, capital de 200 mil, a taxa de 25% ao mês, que é 25 sobre 100, que vai dar 0,25. Os juros é de 15 mil, o tempo é que eu estou interessado em saber. Jogando na fórmula, então tem os juros de 15 mil, o capital de 20 mil, a taxa de 0,25 e o tempo que eu estou interessado em saber. Corta 2 zero, corre 2 casas decimais, fico com 15 mil igual a 200 vezes 25 vezes T. 200 vezes 25 eu fico com 5 mil, passe 5 mil para o outro lado, botou os zeros, 15 dividido por 3, ou 15 dividido por 5 vai dar igual a 3. Detalhe, esse 3 que eu encontrei não é 3 dias. Tem que tomar muito cuidado, com esse detalhe. Isso que eu estou fazendo aqui está em meses, porque a minha taxa está em mês. Então é 3 o quê? Meses. Para eu transformar esse dias, eu faço o quê? Multiplico por 30. 3 vezes 30 vai ser 90 dias. Resposta letra C. Ficar sempre atento a essas questões de financeira. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Ele diz: João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis
é de 21 mil. Esse valor será reajustado nos próximos meses. Ele tem 20 mil que pode ser aplicado a uma taxa de juros simples de 2% ao mês e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que um montante atinja o valor. Qual é o valor? O valor de 21 mil. Vamos lá, o montante é de 21 mil, o capital é de 20 mil, a taxa é de 2% ao mês, 2% é 2 sobre 100, que dá 0,02. O tempo é que eu estou interessado em saber. Então, novamente, vamos para a fórmula do montante, capital mais os juros, e os juros vai ser capital vezes taxa vezes o tempo. Substituindo os valores, o que é que eu faço? Coloco 20 mil em evidência. Então, aqui eu vou ficar com 20 mil, barra parênteses 1 mais 0,2t. Passei o 20 mil para o outro lado, por 2 zeros, fico com 21 sobre 20. O que é que eu faço? 21 sobre 20 dá 1,05. Esse 1 que está somando passa para o outro lado subtraindo. Fico com 0,05 dividido por 0,02. Efetuando essa divisão, fico com 5 sobre 2, que vai dar igual a 2,5 meses. Então repare que aqui o que é que eu fiz? Corri duas casas. Não tem problema nenhum. 2,5 meses vai ser 2 meses e 15 dias. 2 meses e 15 dias. Beleza? Então eu vou atingir esse 21 mil em 2 meses e 15 dias. Só que as minhas respostas, olha o que é que acontece. Vamos ver o último slide exibido. 2 meses e terá a quantia exata, 3 meses e terá a quantia exata, 3 meses, ou seja, é 2 meses em 15 dias. 2 meses eu vou ter a quantia exata? Não, em 2 meses eu não vou ter a quantia exata, porque eu vou ter essa quantia de 21 mil em 2 meses e 15 dias. Então, essa não vai ser. Então, ou vai ser, ou vou conseguir o valor entre, não é, a quantia exata eu sei que eu não vou conseguir, porque eu consigo a quantia exata em 2 meses e 15 dias. 2 meses não. Em 3 meses eu não vou estar com a quantia exata, eu vou estar com um valor a mais. 4 meses também eu não estou com a quantia exata, eu estou com um valor a mais. Então a gente vai ser o quê? A gente vai ter que calcular 3 meses quanto eu vou ter e se vai sobrar R$200, ou 4 meses quanto vai ter, se vai sobrar R$430. Então vamos lá, dando continuidade. Com 3 meses aqui eu vou calcular o quê? Substituo o T aqui por 3. Corta o 0, corre a vírgula. Fico 200 vezes 2 vezes 3. 200 vezes 2 vai dar 400 vezes 3 vai dar 1.200. Então aqui eu vou ficar com 21.200, que é o que eu estou interessado. Então aqui com 3 meses eu consigo o meu valor de 21 mil e vai sobrar quanto? R$200, que é o que ele está dizendo na letra D. Beleza? Dando continuidade, para finalizar rapidinho, vamos para os juros compostos. Nos juros simples a gente tinha duas fórmulas. Nos juros compostos a gente vai ver uma fórmula só. Capital, taxa, mais mais a taxa elevado ao tempo. Então o montante é o capital investido mais os juros a ser resgatado em um T período de aplicação, C a capital e a taxa. A mesma nomenclatura é a mesma. A nomenclatura é a mesma, a ideia é a mesma. Só que aqui agora eu tô com uma potência. Ok? Então vamos lá verificar. Qual o valor futuro se uma pessoa aplicar juros compostos a importância de 15 mil a uma taxa de 20% ao mês daqui a 1/6 do ano? O que é esse 1/6 do ano? 1/6 do ano é 1 sobre 6 vezes o ano. 1/6 do ano dá igual a quanto? A 2 meses. Então vamos lá as informações. Capital, a taxa 20%, 20 sobre 100, 0,2. O tempo é 1/6 do ano, que é 1 sobre 6 vezes 12, que dá igual a 2 meses. Então vamos lá. O montante é que eu estou interessado em saber. O montante vai ser igual a essa fórmula. Capital, 15 mil. A taxa, 0,2. O tempo, 2. Então eu vou ficar com 15 mil vezes 1,2 ao quadrado. E aí eu tenho que pegar esse 1,2 e elevar ao quadrado. 1,2 vezes 1,2. Fica com 1,44. Corta 2 zeros, corre 2 casas decimais. Fico com 150 vezes 144.
150 vezes 144, eu vou ficar com 21.600, resposta letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Um capital aplicado a juros compostos rende um montante de 27 mil, a uma taxa de 20% ao mês durante 2 meses. Qual capital foi aplicado? Então ele está dizendo que o montante, ele tem um montante de 27 mil, ele tem a taxa de 20% e o tempo de 2 meses. E ele quer saber o C, que é o capital. Então, listando sempre essas informações que são dadas no problema para facilitar a minha vida. Então, tá aí. Então, eu tenho que o montante é 27 mil, o capital que eu estou interessado em saber, a taxa de 0,2 e o tempo de 2. A gente já viu que 1,2 ao quadrado dá 1,44. Tá subtraindo, ou tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Para eu dividir esse número, eu devo correr essa vírgula casa decimal para a direita. Se eu corro para a direita, eu acrescento 0. Então, fico 27 mil e aí eu vou acrescentar, vai ficar com 270 mil dividido por 144, que vai dar o mesmo valor, né? 18.750, resposta letra B. Beleza? Vamos para a próxima. Por um empréstimo de 80 mil, a uma taxa de 1% ao mês, paga-se de uma única vez, após 2 meses, um montante de 115 mil. Por ter sido aplicada a juros compostos, a taxa mensal foi de. Então vamos lá verificar essa taxa mensal. Então, capital de 80 mil, a taxa que eu estou interessado em saber, o tempo em meses, um montante de 115.200. Substitui 115.200, capital 80 mil, mais a taxa que eu estou interessado em saber, o tempo que dá 2. Dividir, passa 80 mil, está multiplicando, passa para o outro lado dividido, corto os zeros, fico com 152 dividido por 800. 152 dividido por 800 dá 1,44. O que é que eu faço? Esse expoente aqui, ele vai passar para o outro lado da igualdade como raiz. Então eu vou ficar com raiz quadrada de 1,44, que vai dar igual a 1,2. O 1 está somando, passa subtraindo. Vou ficar com igual a 0,2. Como eu tenho que multiplicar por menos 1 para transformar isso em porcentagem, vou ficar com 20%. Resposta letra B. Tranquilo? E assim encerra a nossa aula de juros compostos.